recomeçar aí falando das despesas correntes e as despesas de capital. Quando nós falamos em despesa pública, nós já falamos aqui que se trata do dispêndio do dinheiro público, ou seja, da transferência do dinheiro público para a iniciativa privada, ou até para a iniciativa pública, se o prestador de serviço é uma autarquia, uma outra pessoa jurídica de direito público. Então, a gente está falando nessa transferência de recursos como pagamento por algum serviço público ou por uma atividade estatal, ou através do pagamento pela compra de serviço ou de bens, ou pela transferência para que aquele órgão, né, realize uma determinada atividade. E aí, nós estamos falando de algumas classificações, e entre essas classificações, nós falamos entre as despesas correntes e a de capital. As despesas correntes, elas têm como objetivo o custeio e a transferência corrente de recurso. Ela tem como efeito não gerar ativos. Ela não gera, em contrapartida, um ativo patrimonial. Já as despesas de capital, elas são feitas com finalidade de investimento, inversões financeiras e transferência de capital. Qual que é o efeito da despesa de capital? O efeito da despesa de capital é adquirir ou produzir bens, cria utilidade, incrementa a produção e gera um ativo. As despesas correntes, elas estão regulamentadas no parágrafo 1º e 2º do artigo 18 da Lei 4.320, de 1964, que nos fala o seguinte: a despesa de custeio é a manutenção de serviços anteriormente criados e aqueles destinados a atender obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Inclui despesa de pessoal, de material, de consumo e de serviços de terceiro. Então, quando a gente pega as despesas correntes, a gente pode dividi-las em despesas de custeio ou como despesas de transferências correntes. As despesas de transferências correntes são despesas para quais não existem contraprestações diretas em bens ou serviços, como contribuições e subvenções. É o caso, por exemplo, quando o governo de Minas transfere um determinado valor para o município, para que o município patrocine um determinado aspecto, né? Arte, cultura, ou até o próprio município faça, né, uma ajuda de custo nessas atividades. Não existe uma contraprestação direta para o Estado. O que existe é uma contraprestação para outra pessoa. Então, quando a gente dá uma subvenção cultural, nós estamos falando em uma despesa corrente de natureza de transferência. A despesa de custeio já está mais relacionada a essa manutenção da máquina pública, que não gera ativo, em que há prestação de serviço direta para o município. Então, quando a gente fala das creches, nós estamos falando das creches privadas, né? As creches que são sem fins lucrativos e que auxiliam na prestação do serviço público de educação. As creches recebem ou contribuições ou subvenções. Elas não prestam um serviço direto para a municipalidade, mas para terceiros. Então, a gente fala em despesa de transferência corrente. Quando a gente está falando em despesa de custeio, nós estamos falando em despesa de manutenção de serviços anteriormente criados. Subvenções. Destina-se ao pagamento de despesas de custeio dos beneficiários. Elas podem ser sociais ou econômicas. Convênios, contratos de gestão, termo de parceria,
essas subvenções, por exemplo, eu quero fazer uma subvenção econômica, eu quero ajudar a indústria automobilística. Recentemente, ouvimos falar aí que a Ford, né, ia fechar a sua unidade no Brasil. Ela, ao longo de vários anos, recebeu do governo subvenções. Isso significa que ela recebeu benefícios que se caracterizam como despesa corrente de transferência corrente. É muito comum que os municípios façam convênios e contratos de gestão e termo de parceria com unidades escolares, unidades de saúde. O artigo 26 da lei de responsabilidade fiscal, ele estabelece condições para a subvenção, condições para que o Estado faça a subvenção de um serviço, porque até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos subvenções sem nenhum critério, tínhamos subvenções ao bel prazer do poder público, tínhamos subvenções que acabavam esbarrando em critérios meramente políticos. Não que as subvenções tenham perdido essa conotação política, mas hoje há um quadro normativo mais rígido para as subvenções. Então, o que o artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal fala? Ele fala que a destinação de recurso para cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas precisa antes ser autorizado por lei específica e atender às regulamentações gerais da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. E tem que estar previsto no orçamento ou nos créditos adicionais. E isso vale o seguinte: entre as proibições é que a subvenção não seja destinada à despesa de capital, porque senão o terceiro geraria patrimônio com dinheiro público. Então, a ideia por trás é justamente fazer com que a subvenção ela seja exclusivamente para as despesas correntes. E a despesa de capital? O que a despesa de capital ela está nos falando? Ela está regulada no artigo 12, 13, 19 e 20 da Lei 4.320, de 1964, e o propósito da despesa de capital é criar novos bens de capital, investimentos que aumentam o PIB, ou mesmo adquirir de outrem quando já em uso, que é o caso das inversões financeiras, incorporando ao patrimônio público. Nesse caso, não aumenta o PIB. Mas como que a gente está falando aqui, então? A despesa de capital. Eu construo uma nova escola, eu estou fazendo um investimento, eu aumento o PIB da minha região. Agora, eu posso fazer uma inversão financeira. Qual que é a diferença do investimento para a inversão financeira? A inversão financeira, eu incorporo ao patrimônio público um bem que já existe. Então, vamos pensar aqui. Eu compro uma escola, eu estou fazendo uma inversão financeira. Eu não aumentei o PIB. Por quê? Porque aquela escola já existia na municipalidade. Ele já existia ali. Eu só fiz uma transferência de propriedade. Agora, vamos pegar o caso da UFJF. Quando a UFJF comprou o prédio da Faculdade de Administração de Governador Valadares, o que ela fez? Ela fez um investimento ou uma inversão financeira? Ela fez uma inversão financeira. Por quê? Porque o prédio já existia. Agora, quando ela construir o campus, ela vai estar fazendo um investimento. Olha a despesa de capital. A despesa de capital, então, é o aumento patrimonial do ente público. Eu aumento o patrimônio. Ou, na verdade, para a gente ser mais preciso, eu faço uma transferência de recurso que não vai gerar uma diminuição do meu patrimônio, enquanto a despesa corrente, ela tem como fim
né? Um gasto público que diminui o capital. E vai incluir aqui na despesa de capital a amortização de dívidas, de dívida pública. E por isso que a gente vai ter investimento, inversão e transferência de capital como modelo. Eu quero mostrar aqui para vocês por que quando eu pago uma dívida pública, eu estou fazendo uma despesa de capital. Eu vou interromper um pouco aqui o compartilhamento e vou mostrar aqui para vocês por meio de uma tabela dentro do Excel. O balanço patrimonial, ele vai ser constituído assim, ó, ativo e passivo. O que é o ativo e o passivo, né, de um poder público ou de uma empresa? Então, eu tenho lá, por exemplo, vamos considerar aqui, eu tenho receitas. Ah, eu tive de receitas 10 mil reais. Eu tenho um patrimônio, eu tenho uma casa, eu tenho uma escola, vou colocar como se fosse público, 5 mil reais. Eu tenho um posto de saúde, que custa 5 mil. É lógico que os valores aqui, né, gente, estão todos valores fictícios, pelo amor de Deus, né? Então, o que eu tenho de ativo? Eu tenho de ativo um total de 20 mil reais, correto? Só que eu tenho uma dívida de 5 mil reais, que eu peguei emprestado para comprar alguma coisa desse tipo. E tenho um gasto de 15 mil reais. Então, qual que é o meu total passivo? O meu total passivo é 20 mil reais. Qual que é o meu patrimônio líquido? O meu patrimônio líquido, ele é igual a 20 menos 20, ou seja, zero. Porque se eu gasto 15 e eu tenho 20 no meu patrimônio, eu vou ter que pegar 5 aqui do meu patrimônio para pagar o meu gasto. Agora, vamos imaginar a seguinte situação, que eu tenho uma dívida de 5 mil e eu tenho um gasto de 8 mil. Qual que é a minha dívida? Eu tenho, então, 13 mil reais de passivo. Eu tenho um patrimônio líquido de 7 mil reais. Ou seja, eu teria que pegar para honrar a minha dívida e o meu gasto, eu tenho uma perda de 3 mil reais aqui. Só que a dívida, né, ela é compromissária, ou seja, eu vou pagar só no futuro. Agora, vejam bem a seguinte situação. Olha só, se eu pegar um gasto, vamos colocar um gasto de 5 mil reais. 5 mil reais. Eu vou ter, então, 10 mil de passivo e vou ter um patrimônio líquido de 10 mil, que corresponde à escola e ao posto de saúde. Agora, veja bem, a dívida é um compromisso. O que vai acontecer ao final desse meu balanço patrimonial? Eu ainda vou ter 5 mil reais em caixa, né? Acabou o ano. O que eu vou ter em caixa? Eu vou ter em caixa 5 mil reais e vou ter 5 mil reais de dívida. Se eu pegar esses 5 mil reais meu e pagar a dívida, quanto que eu vou ter em caixa? Zero. Quanto que eu vou ter de dívida? Zero. O que vai acontecer com o meu patrimônio com esse gasto? Ele vai continuar o mesmo. Logo, eu considero a amortização de dívida, uma despesa de capital. Por quê? Eu não diminuo o meu patrimônio quando eu faço um pagamento de dívida. Na verdade, eu mantenho o meu patrimônio, porque ao mesmo tempo que há um gasto, há uma diminuição do meu estoque de dívida. As despesas de capital, elas estão no artigo 12, como eu falei aqui com vocês, parágrafo 4º, a regulamentação do investimento, no parágrafo 5º, a das inversões financeiras, e no parágrafo 6º, as transferências de capital, auxílios autorizados pela lei orçamentária e contribuições autorizadas em lei especial. A amortização de dívida, exceto os juros da dívida, são considerados, os juros da dívida são considerados despesas
corrente. Então, quais são as espécies que eu tenho? Eu até falei que errado que a transferência de capital seria a questão da dívida, né, da amortização, não é. Eu tenho 4 espécies de despesa de capital: investimento, inversão financeira, transferência de capital e amortização da dívida. A transferência de capital é quando... olha a transferência de capital aqui, vou dar um exemplo. O Parque Olímpico de Governador Valadares, há uma negociação para que a gente faça uma doação dele para a Universidade Federal. Se for autorizado pela lei orçamentária, se for autorizado pela lei municipal, o que acontece com essa transferência, com essa doação? Isso é uma transferência de capital, é uma despesa de capital, porque a entidade pública continua o público continua com aquele bem. Agora, quando eu estou falando em amortização de dívida, eu estou falando que se eu amortizo a dívida, eu estou falando em despesa de capital. Agora, os juros da dívida, eles são despesa corrente. Por que os juros da dívida são despesa corrente? Porque os juros da dívida, eles é um custeio da dívida, é a manutenção da dívida. Ela não gera patrimônio.